Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 16, versículo 6. A palavra de Deus traz um texto maravilhoso. Como é importante a gente fazer da palavra de Deus a nossa bússola. Fazer da palavra de Deus os nossos limites. Porque o que está escrito para o nosso benefício. Olha só, Salmo 16, versículo 6. Os meus limites conduzirão a lugares agradáveis. É linda a minha herança. As minhas divisas cairão em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. As suas divisas, os seus limites nos conduzem a lugares agradáveis. Tudo que Deus estabelece na sua palavra é para gerar em nós alegria. Os mandamentos de Deus é para gerar em nós delícias perpétuas, coisas que não se vão com o tempo. Os limites nos fazem herdar uma herança formosa, linda. Como é linda a minha herança, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Precisamos ter limites, não podemos ser pessoas que fazem tudo o que quer. Deus estabeleceu alguns limites. Ele diz na sua palavra que nós não devemos nos prostrar e nem adorar falsos deuses. Não devemos nos ajoelhar diante de outros deuses. Devemos adorar somente ao Senhor Deus. Diz aqui em Êxodo 20, versículo 4: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
É um limite que Deus estabeleceu. Não devemos adorar e nem prestar culto, nem nos curvar diante de imagens de escultura, seja humanas, seja em forma de animais, de objetos, amuletos. Não devemos fazer isso. E Deus não se agrada. E aquele que faz está demonstrando que odeia a Deus. Aí vem os males na vida dos filhos, dos descendentes. Até a 4ª geração, problemas, desgraças, começam a acontecer coisas ruins por conta da idolatria. Então devemos adorar somente ao Senhor Deus. É um limite que devemos respeitar no nosso relacionamento com Deus. Ele não quer, não deve ser traído. Não deve ser substituído por outra pessoa, seja homem ou mulher. Por mais que essas pessoas tenham sido boas, dignas de admiração, não devemos nos curvar e adorar nem quem já morreu e nem quem ainda está vivo. Certa vez o apóstolo Pedro, chegando para pregar num determinado local, as pessoas se ajoelhavam aos seus pés e ele mandava se levantar e dizia: olha, eu sou um homem igual a vocês. Tenho fraquezas, tenho limitações. Vocês devem se ajoelhar, adorar somente a Deus. Então essa atitude devemos desenvolver na nossa vida, mesmo que você já tenha sido ensinado pelos seus antepassados de pequeno a se ajoelhar, a fazer culto a imagens de escultura. Você hoje está conhecendo a verdade. Você está conhecendo o que está escrito na palavra de Deus. Talvez os seus antepassados, vovó, mãe, pai, não conheciam as escrituras. E também foram ensinados por outros a fazer isto. Mas à medida que o conhecimento vai chegando na nossa vida, nós devemos escolher se vamos obedecer às tradições dos antepassados ou se vamos construir uma nova história com Deus, estabelecidos os limites que Deus nos amostra na sua palavra. A idolatria é como um pecado de traição, porque é colocar o outro no lugar de Deus. Assim como o casamento precisa de limites, todo casal ele deve ter limites. Eu, como casado, eu não posso ter outro relacionamento sexual que não seja com o meu marido. Eu não posso olhar para outros homens e desejar aquilo para mim. Assim também, o marido não deve ter mais de uma esposa, de uma mulher na sua vida. E os seus olhos devem ser guardados para a sua esposa. Não deve desejar outra, ficar contemplando, curtindo, admirando, por que não dizer defendendo, valorizando mais outra do que a sua esposa, nem no seu trabalho, nem dentro da sua própria casa, em lugar nenhum, na rua, quando você vai dirigindo, lugar nenhum. Assim como uma mãe, uma esposa não deve trocar o marido pelos filhos, valorizando mais os filhos do que o seu esposo,
assim também o marido não deve colocar os filhos no lugar da esposa. Eu conheci casamentos que foram destruídos porque não tinha limites. A esposa dormia na rede e o marido botava os filhos em cima da cama do casal para dormir com eles. É mais difícil isso acontecer, mas eu vi. Às vezes é o contrário, é o homem que vai para a rede e o menino toma de conta da cama com a mãe. Mas nesse caso que eu vi o marido fazendo isso. E eu atendi a esposa, triste, arrasada, depressiva. E ela descontava aquela tristeza só comendo. Ela estava quase o dobro do tamanho normal que era para ela estar. Estava ficando mórbida. Obesidade mórbida. Porque descarregava aquela frustração, aquela tristeza. E ela dizia: pastora, se eu soubesse que eu tivesse colocado os filhos no mundo para tomar meu lugar, eu não sei se eu tinha botado filho no mundo, não. E isso ela falava chorando. Porque não tem limites. Então o filho, a filha tem que ter o quartinho deles. Vão receber amor, vão receber carinho, mas não mais do que o seu cônjuge, do que o seu marido, do que a sua esposa. Isso é limites de proteção. Porque que tem muitos... Hoje a maldade do ser humano está tão grande que as traições estão acontecendo dentro do âmbito familiar. Porque não tem limite. As pessoas, elas não obedecem às regras que Deus criou. Você precisa ter limite no seu vestir. Você não pode andar pelado pela rua, pelada pela rua, até mesmo dentro de sua casa. Porque se você não mora sozinho, você não pode fazer da sua casa o jardim do Éden, onde as pessoas andavam nus e não tinham vergonha. Pode estar se apresentando diante dos seus filhos assim. Ou deixando que as crianças, como eu já vi muito, isso para mim é uma tristeza, sabe? Quando a mãe, principalmente a mãe, não cuida de vestir as crianças, deixa as crianças peladas, o dia todo dentro de casa, mal vestido, aí não sabe se sentar. Aí o ser humano, ele olha o corpo de uma criança nua, vem os pensamentos, vem as tentações, vem as ideias malignas, porque as pessoas estão distantes de Deus. Nas redes sociais, o que a gente vê de crianças, pedofilia, crianças de pequena, com danças sensuais, se insinuando, se oferecendo, e muitas até já fazem até programas sexuais influenciados por aquelas pessoas que deveriam lhes proteger. Isso entristece o coração de Deus e o coração de quem tem Deus na sua vida, porque eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de cena. Porque eu sei, meu Deus, que o mundo está do jeito que está porque falta pessoas que ensinem a verdade e que vivam a verdade que já conhecem da parte de Deus. Então Deus lhe chama para viver a verdade, para conhecer a verdade. Essa verdade nos liberta, essa verdade salva, essa verdade nos leva a lugares agradáveis. Os limites de Deus nos leva a ter uma herança linda, termos coisas lindas na nossa vida, conquistarmos essas coisas com alegria. Então precisamos ter limites. O casado não pode agir como solteiro, tem que ter limite. Eu não posso conversar e ir a lugares como que eu não tivesse que prestar contas ao meu esposo. Você que é marido, você precisa prestar conta com a sua esposa, fazer as coisas combinado. Isso é importante.
Isso traz bênção para o lar, protege o lar de problemas. Eu não posso tratar meu esposo xingando, gritando, amaldiçoando a vida dele. Tenho que ter limites no meu falar, na minha maneira de agir. Assim também o marido não deve xingar, amaldiçoar, rejeitar, ser indiferente. Quantas pessoas estão morando dentro da mesma casa, não se fala de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem limite. Estão fazendo tudo o que querem fazer. Por isso que a família vai mal. Até pra gente tratar as pessoas da rua, a gente tem que ter limite, porque às vezes tem pessoas que tratam mais os da rua, mais os colegas de trabalho, do que trata melhor mais os de fora do que os de dentro de casa. Você tem que estabelecer limites. Fazer o contrário. Ah, mas ele me trata ruim, ela me trata ruim. Pois tem que ter alguém dentro dessa casa que vai começar deixar fluir a bondade de Deus para influenciar o ambiente de maneira positiva. Ou você pensa que toda casa abençoada é por acaso que ela é abençoada? É não, é porque teve pessoas ali dentro daquela casa que começou a semear o bem, fazer a bondade de Deus, viver na bondade de Deus, decidiu ser um bom exemplo, decidiu amar, decidiu cuidar, decidiu renunciar muitas coisas para se construir um lar. Então essas pessoas, elas vencem. Nós somos essas pessoas, mais que vencedoras, que vai vencer o mal com o bem, com o amor de Deus. E vai ser um instrumento de salvação dentro do lar, influenciando a família para andar na vontade de Deus e viver a vontade de Deus na sua vida. E eu oro para que essa palavra se cumpra na sua vida, que na sua casa tenha limites. Esses limites levem vocês a lugares agradáveis, que Deus venha livrar a nossa casa do mal, que o Senhor venha nos conduzir a essa herança linda, a esse lugar agradável que Ele tem preparado para aquele que aceita os seus limites. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus.